Boa noite, queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Imburi. Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ficamos felizes em ter o irmão e a irmã partilhando e compartilhando conosco momentos de estudo bíblico nesta quarta-feira, através das plataformas do Facebook e do YouTube, e que a boa palavra de Deus toque no vosso coração, assim como tem tocado no meu. Eu queria iniciar o nosso culto louvando, engrandecendo, mas acima de tudo, principiando com uma oração. Eu não sei como está o vosso coração, eu não sei como está a vossa vida, como estão as circunstâncias, mas eu sei que servimos e temos fé num Deus que tudo pode. E com essa fé, com essa crença, com essa determinação no coração, nós oramos a Ele porque sabemos que dele há fidelidade, dele há amor, dele há soberania, dele há de tudo para as nossas vidas. Oremos. Querido Deus e Pai, soberano Criador, a Ti entregamos as nossas vidas, o destino das nossas vidas, o nosso destino. Em Ti confiamos o projeto e plano para o nosso viver, e em Ti colocamos as nossas preocupações, as nossas angústias e aquilo que aflige o nosso coração. Te agradecemos, ó Pai, porque como Pai soberano tens estado atento e debruçado sobre as nossas súplicas, e em Ti confiamos na decisão e naquilo que Tu tens para nós. Te agradecemos por seres esse Deus presente em nossas vidas, e Te agradecemos em nome daquele que por todos nós morreu naquela cruz. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesta noite vamos refletir e estudar sobre o texto que está em Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 ao versículo 14. O texto nos diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Queridos irmãos, o filme Deus Não Está Morto nos mostra um jovem protestante de nome John Heaton, que lutava contra a posição de uma universidade secular e de um professor de filosofia ateu, que refutava a existência e soberania de Deus. A exigência deste professor era que os alunos, para obter nota, declarassem que Deus está morto. Esta declaração, por uma nota, contrariava a convicção e a fé e a determinação e a perseverança deste jovem.
Ele não podia negar a um Deus criador, a um Deus que o sustentava, a um Deus que o abençoava, barganhando contra uma nota. O seu coração apontava numa verdadeira direção. No texto que acabamos de ler de Jeremias 29, o profeta envia uma carta de Jerusalém endereçada aos profetas, aos sacerdotes e a todo o povo. Ele envia esta carta para a Babilônia e o conteúdo desta carta era o plano de Deus para o povo. O exílio ou cativeiro babilônico, assim chamado, porque Nabucodonosor levou os judeus do antigo reino de Judá para a Babilônia. O templo de Jerusalém havia sido parcialmente saqueado e uma grande parte da nobreza, dos oficiais, dos militares, dos artífices, inclusive do rei, haviam sido levados para o exílio. O judaísmo, como uma crença monoteísta, assentava os seus pilares na Torá, ou seja, na lei, nas escrituras, no templo e no rei. Vivia agora o judaísmo e vivia agora o judeu momentos difíceis da sua história, numa cultura diferente, com adoração a outros deuses, destituídos das suas bases de crença. O judeu recorrentemente relembrava a tradição, relembrava as leis de Moisés e da forma como Deus, ao longo da sua história, atuou com o povo. Perante uma situação de uma realidade totalmente diferente, que havia sido alertada pelos profetas, o povo agora perguntava: onde está o nosso Deus? Aquele que nos tirou do Egito, que abriu o Mar Vermelho, onde está Ele? Como vamos agora, sem templo, adorar ao Senhor? Jeremias escreve o plano de Deus. Ele pretende enviar uma mensagem de esperança, de perseverança, de libertação e de fidelidade de Deus para com o povo. A palavra exílio, no seu sentido figurado no dicionário, significa excluído do convívio da sociedade, solidão. De que forma, nos dias de hoje, podemos ter esperança e vencer a realidade que estamos vivendo no contexto atual? Na sua coluna semanal, postado no site da Associação Evangelística, Billy Graham responde a um leitor que, vendo todas as circunstâncias do mundo que estava vivendo, de todos os problemas que estava vivenciando, e apesar de toda a sua oração e busca não obtinha respostas, ele perguntou: onde está Deus no meio disto tudo? Billy Graham primeiramente respondeu a coisa mais importante, disse ele ao leitor. É lembrar que Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. E Ele se importa profundamente comigo e com você, mesmo que às vezes nos pareça que não. Depois de refletir e citar este ponto, ele fala-nos do texto de Lamentações 3:22. E o texto de Lamentações 3:22 vai nos dizer: em meio a um período terrível para o povo de Deus, o profeta Jeremias ainda poderia dizer: as suas misericórdias não têm fim. Billy Graham disse muitas vezes que podemos desanimar das dificuldades que vivemos e que ele próprio já passou por isso. Todos passamos por dificuldades. E ele disse: eu sei que o mal é real. E às vezes parece que o mal está levando vantagem. Mas também sei, diz ele, que Deus sabe de tudo isso e por isso deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para sofrer e morrer na cruz. O seu túmulo está vazio, pois ele ressuscitou. Por causa disto, eu e você temos que ter esperança. Mas ele continua: podemos ficar revoltados e nos voltarmos contra Deus, ou buscarmos ao Senhor com fé, podemos encontrar nele força
e a esperança que precisamos. Antes de tudo, continuou, peço que Ele entre nas suas vidas, nas nossas vidas. Depois precisamos orar, pedindo por sua força e sabedoria para enfrentarmos os desafios da vida. E lembremo-nos que quando conhecemos a Cristo, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com esta declaração, ele encerrou. Ao questionamento de um leitor, que poderia ser o questionamento de qualquer um de nós em meio às circunstâncias que se agigantam perante nós, tal como os discípulos no barco em meio à tempestade, que questionam Jesus: não te importa que pereçamos? As circunstâncias hoje estão aí, mas nós não podemos jamais deixar que elas nos ceguem espiritualmente. Podemos ter esperança e viver e vencer este momento atual, não nos deixando enganar. Para o momento da vida dos judeus no texto, a vida deu uma volta completa. Tudo ficou de cabeça para baixo. As influências, as fascinações e perplexidades, as novas experiências os empurravam e comprimiam ladeira abaixo em relação às suas crenças e convicções. Uma construção que vinha sendo feita por Deus a um povo retirado do Egito, colocada à prova, e que prova dura. E era prova dura demais para humanamente ser possível resistir. A guerra, o exílio tinha deixado para trás tristeza e choro. Eles perderam a batalha, perderam os seus pilares e estavam agora entregues à Babilónia. O mundo nos força a perder a fé. Ele nos bombardeia com meias-verdades, com filosofias, com ideologias, com tentativa de respostas científicas, com teses apoiadas nas mais rebuscadas fontes. O mundo literalmente virou as costas para Deus. A pergunta é: o que tem o mundo a nos oferecer? O que é que nós consideramos qualidade de vida e o que consideramos fundamental para viver? O mundo nos engana e seduz. Nos leva a direcionar a nossa esperança para pessoas ou coisas. Jeremias 17:9 nos diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? As circunstâncias da nossa vida hoje, da sua vida hoje, podem não estar boas. O quadro que está sendo pintado pode não representar a pintura que eu quero para a minha vida e você quer para a sua vida. Uma batalha que se está degladiando nos dias de hoje, que só pode ser vencida pela fé. Jesus Cristo é, neste tempo, o verdadeiro bálsamo de Gileade. O Salmo 30, no verso 5, na parte B diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No barco, em meio à tempestade, o ser humano demonstra as suas inseguranças, demonstra os seus medos. Será isto uma falta de fé? Não. Isto representa exatamente o contrário. Representa o entendimento da nossa dependência total e absoluta de Deus e da nossa incapacidade de reverter um quadro que está apenas nas suas mãos. Será que podemos ter esperança e vencer o momento atual? Sim, podemos. Confiando no cumprimento das promessas e na fidelidade de Deus. Jeremias escreve ao povo um novo pacto, um novo plano, uma nova bênção. Endereça a eles muito mais do que uma carta. Restitui a esperança, restitui a paz aos corações aflitos, devolve a identidade de um povo, traz à lembrança as tradições, as origens
e os livramentos. Traz orientações e apelo, Jeremias como porta-voz das boas novas para um povo perseverante, mas que em muitos momentos da história vacilou na obediência ao Deus dos seus antepassados. Todos os dias as nossas forças se renovam. Todos os dias damos mais um passo na caminhada e na etapa de vida. Para os judeus exilados seriam 70 anos. Quem de nós, ou qual de nós, pode suportar horas, dias, semanas ou meses? Mas Jeremias dá-nos a receita. Direcionamento da nossa vida pela fé a Deus e a oração. Uma busca de todo o coração, uma busca incessante. Totalmente na contramão do mundo, viveu um homem bem conhecido dos irmãos, cujo nome era Noé. Ele vivia num mundo onde a escalada de perversidade e iniquidade tinham verdadeiramente extrapolado. Recebeu um plano de Deus, um desafio de Deus, um chamado de Deus. Mas o mundo ruidoso em seu redor achava Noé louco. Achava que Noé estava perdendo o seu tempo. Desafiavam a sua perseverança. Colocavam em xeque a sua fé e a sua determinação. Noé não parou. Noé não parou, não baixou os braços. Noé não desistiu. O mundo moral ruía à sua volta. O ideal de vida projetado por Deus se destruía a cada dia que passava. O plano se concretizou. Noé e sua família encontraram livramento e salvação. Viver os momentos que estamos vivendo hoje não é fácil. Na realidade, hoje é um gigantesco desafio. Muitas vezes mais forte daquilo que nós achamos que podemos suportar. O fardo tem ficado pesado. O coração tem ficado aflito e abatido. Mas Deus, hoje, tal como no passado, traz a esperança e a restauração. A receita do passado de Jeremias se aplica na totalidade aos dias de hoje. Precisamos de orar de todo o nosso coração. Precisamos de acordar o Mestre que dorme no barco das nossas vidas. Mas precisamos de o acordar com a confiança que dele vem o socorro. Precisamos totalmente confiar. O que foge ao nosso controle, o que foge no domínio das nossas ações, nos constrange e preocupa. Mas ter fé nesses momentos, perseverar e orar de todo o coração, é algo que podemos, devemos e temos que fazer. Orar é confiar, orar é diminuir o eu e deixar Deus cumprir a sua vontade. Orar é compartilhar as nossas dores, as nossas fragilidades. Orar é buscar a Deus em meio à tempestade. Orar não é ouvir o ruído do mundo, mas é ouvir a voz de Deus. Temos que deixar Deus falar e agir. A fidelidade de Deus não depende do homem. Ele é Deus. Gostaria de terminar este estudo relendo novamente o versículo 13 e o versículo 14. E o texto de Jeremias 29, no versículo 13 e versículo 14, vai dizer o seguinte: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Que Deus nos abençoe. Amém.
entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Yeah, yeah. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque as duas mãos no seu coração e agradeça, 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 agradeça. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor.
tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do dever e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és a nossa herança perfeita que ninguém pode tirar. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Faz muito barulho pra Ele. Queridos irmãos, mais uma vez quero agradecer a sua presença e a sua participação tão preciosa para nós no nosso culto desta noite. Que esta palavra tenha sido um bálsamo para o seu coração. Que esta palavra tenha trazido a esperança e a determinação pela fé na fidelidade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Tudo pode estar dando errado, tudo pode parecer que está ruindo à nossa volta, mas Deus tem um plano e um projeto para cada um de nós. Eu gostaria de orar com vocês para podermos terminar. Oremos. Querido Deus e Pai, queremos Te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez poder louvar, glorificar o Teu santo nome. Queremos Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor, na Sua soberania, tem cuidado de nós em todos os momentos. No Senhor nós podemos confiar. Com o Senhor nós podemos abrir o nosso coração. Ao Senhor podemos passar as nossas aflições, aquilo que nos traz intranquilidade ou insegurança. E é no Senhor que podemos buscar e devemos buscar a nossa força. Te agradecemos porque o Senhor tem sido esse Pai misericordioso e esse Pai sustentador em cada um dos dias da nossa vida. Te agradecemos por tudo aquilo que fizeste no passado. Te agradecemos por tudo aquilo que estás fazendo no presente. E já te agradecemos por aquilo que farás no futuro. Te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.